Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês como foi o recrutamento do brasileiro lá pelo Hezbollah. Foi uma coisa bizarra, gente, totalmente bizarra. Partindo do princípio que tudo que ele falou no depoimento da Polícia Federal é verdadeiro, foi uma coisa totalmente sem noção. Mas vamos partir desse princípio, de que tudo que ele falou foi de fato verdadeiro. Como que foi? Ele, segundo ele, entrou em contato com um pessoal via WhatsApp. Imagino eu que ele deve ter entrado em algum grupo aí, sei lá, de libertação, etc. Aí começou a falar algumas coisas. Certamente, se foi realmente em grupos, tinha algum olheiro lá, o cara olhou, viu as declarações do cidadão brasileiro e falou, opa, isso aí é dos nossos. Deve ter entrado em contato com ele posteriormente, mas o fato é que o brasileiro ele falou que toda a tratativa foi via WhatsApp, do número que estava registrado lá no Paraguai, número telefônico. Pois bem, coisa muito bizarra. Ele até então disse que não sabia exatamente do que se tratava. Então, durante essas tratativas, certamente esse brasileiro falou muitas coisas e deixou o cara lá, o olheiro, entusiasmado, né? E marcou uma entrevista no Líbano. Só que, segundo o brasileiro, ele não disse, vamos marcar uma entrevista com o chefe do Hezbollah. Vamos marcar uma entrevista com você lá no Líbano. Mandou dinheiro para o brasileiro. Esse brasileiro comprou a passagem e foi para o Líbano. Aí esse brasileiro contou que chegando lá no Líbano, ele foi recebido por um pessoal que o levaram até uma construção, né, um prédio. Lá tinha um monte de gente armada. Ele entrou nesse prédio, ouviu uma palestra sobre o movimento durante 5 horas. E após essa palestra, ele foi ter uma entrevista. Foi aí então, quando ele chegou nesse prédio, e quando começou a ter a palestra, que, segundo ele entendeu que se tratava do Hezbollah. E como eu falei, ele foi então, depois dessa palestra, ele foi fazer uma entrevista com um chefe do Hezbollah. Aí ele conta que ele sentou no chão, ele colocou a cabeça por entre as pernas, segundo ele que era o pessoal tomou esse cuidado para ele não reconhecer quem era o tradutor do árabe para o português e vice-versa. E ele conversou com esse chefe do Hezbollah. E durante a entrevista, o chefe perguntou se ele seria capaz de sequestrar e matar. E o brasileiro respondeu que ele não seria capaz nem de sequestrar e nem de matar. Ao final da entrevista, ele foi permitido a levantar. Aí esse chefe, essa autoridade do Hezbollah, chegou até ele, deu um abraço e falou para ele, olha, nós não perdoamos traição. Se você nos trair, você vai ter sérias consequências sobre você. E em seguida ele depois deixou o local e, segundo ele saiu do Líbano, fez uma escala na Turquia e da Turquia chegou no Brasil. Foi quando ele foi capturado no aeroporto. Pessoal, olha só que coisa louca, muito doida mesmo, né? Partindo do princípio, como eu falei, de que o cara falou tudo, que o cara falou era tudo verdade, é um sem noção. Começa a conversar com um sujeito que ele não sabe quem é, começa a falar coisas que, enfim, estimula o outro a convidá-lo, ele não sabe para onde ele está indo. No caso aí, a que organização ele visitaria, sabe só que iria para o Líbano, e chega lá, conversa com o pessoal lá e depois volta. É uma coisa, se for verdade, é um sem noção. E ele teve sorte de não ter ficado por lá. Ele teve sorte do pessoal lá tê-lo deixado voltar.
Ainda bem que ele falou que não tinha coragem de fazer aquelas coisas. Mas vai que ele, naquele medo todo, fala, eu tenho coragem. Aí os caras falam, então vem cá, então, nós temos um grupo aqui, ó, que nós temos que eliminar, então você já vai passar por essa prova agora. Você pensou uma coisa dessa, uma situação dessa? Ainda bem. E o pior de tudo é que ele traiu o Hezbollah. Qual foi o aviso do chefe? Ó, não nos traia, porque sérias consequências virão sobre você. Agora o cara foi preso, contou como que foi o recrutamento, certamente deve ter contado aonde foi que ele foi, recebeu a palestras, entrevistas, qual cidade, como foi, etc. Enfim, é complicado. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe, um abraço, se inscreva no nosso canal, até mais.